Então vamos orar para a gente começar, né? Pode orar, amor, pra gente começar. Bem, Senhor, obrigada, Deus. Obrigado por estarmos aqui. Senhor, abençoa cada pessoa que entrou, aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar agora, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Senhor, que possamos ser alimentados essa manhã. Senhor, enche o nosso coração de fé, dá paz ao nosso coração. Senhor, nos dá fé e força em meio à luta, em meio à tempestade da vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, que seja um tempo na Tua presença. Que possamos ser alimentados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 46, né? E para quem tem o costume de ler a Bíblia, né? Vai lembrar qual é essa passagem. Porque José, que foi enviado lá para o Egito, José foi enviado para o Egito como escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Depois ele passou pela casa de Potifar. Depois ele foi preso. E depois ele virou governador do Egito. Nesse momento, depois que ele virou governador, estou só fazendo um resuminho para você chegar lá, né? E quando ele virou governador, seus irmãos, teve fome na terra, seus irmãos foram buscar alimento no Egito, e ali teve um processo, né, de perdão. Ele perdoou seus irmãos por terem vendido ele, né, como escravo. E o final desse perdão, ele que não via seu pai há muitos e muitos anos, no final desse perdão ele chega para os seus irmãos e fala: eu sou governador. Ele era um homem mais importante no Egito depois do rei, né, que era Faraó. Então ele chega e fala: eu quero que traga o meu pai e toda a família dele para cá, para eu cuidar deles, né? Que ele era muito rico, ele tinha muitas posses e tinha muito poder. E aí seus irmãos avisam para o seu pai que José chamou, quem é José hoje, e seu pai toma a decisão de juntar todo mundo e vir para o Egito, né? Agora, o que eu achei muito interessante nisso, né? Porque quando você lê 46, tem um momento ali que ele fala muito dos nomes dos filhos de Israel, e ele fala dos filhos, das filhas. Então ele tem um momento que ele fala de muitos nomes. E isso também é importante, não deixa de ser importante, porque ali você pega o nome de algumas pessoas que depois, lá na frente, se você continuar lendo a Bíblia, você vai entender algumas coisas. Porque filho de quem? Então você vai entender a raiz emocional dessa pessoa. É filho da serva da mulher que foi rejeitada. Aí você vai entender algumas coisas sobre as tribos. Então é importante você entender, ver esses nomes. Mas o que eu queria focar hoje não era nos nomes. Eu queria focar no seguinte: focar que ele saiu da terra dele, que era Canaã, era a terra dele, para ir para o Egito. Ele reuniu tudo. Mas no meio do caminho ele teve dúvida. Aí você vai falar assim: pastor, eu li aqui Gênesis 46, onde está escrito que ele teve dúvida, né? Que tem um momento ali que Deus fala com ele. E se você for ler na Bíblia, você vai ver que Deus falar diretamente assim é muito poucas vezes. Não tem um monte de vezes Deus falando. Então, Deus fala com ele e fala que a decisão que ele tomou é a decisão certa para ele ir, que ele estava abençoando. E eu achei isso muito interessante. Por que eu achei interessante? Que muitas vezes nós tomamos decisão sem consultar a Deus. E muitas vezes nós consultamos a Deus e não temos resposta. Então é interessante, porque Jacó, ele teve resposta no caminho. Ele teve uma resposta de Deus da sua dúvida no caminho. Ele estava no caminho e ele buscou Deus, e Deus se revelou a ele, e Deus falou: vai, meu filho, vai. Eu estou abençoando, né? Eu não sei qual é o versículo exatamente que está falando isso. 2, 3 e 4. O 3 e o 4. Então, Deus confirmou. E eu acho muito interessante, sabe por quê? Olha que interessante, olha só. José era o homem mais rico do Egito. Por que eu posso confirmar isso, que ele era o homem mais rico do Egito? Se você ler lá atrás, você vai ver que ele negociou gado, ele negociou terra, para dar comida ele negociou um monte de coisa.
Então ele era um homem muito bem, ele era um homem influente, ele era um homem rico, ele era um homem que não tinha problemas financeiros e a terra estava passando fome. Então tem muita situação que a gente se sente muito confortável de tomar a decisão, mas a gente não busca Deus. É como uma pessoa falar para você assim: ah, eu quero montar uma sociedade com você. Você quer montar uma sociedade comigo? Quero. Você não precisa entrar com dinheiro nenhum. Eu vou entrar com todo o dinheiro. Aí você: e eu tenho já um local, que é imóvel próprio, a gente não vai pagar aluguel do negócio. E eu já tenho tudo e vai ficar só no teu nome. Vai ficar no teu nome, o CNPJ vai ficar no teu nome, mas eu já tenho dinheiro, já tenho um local. Aí você pensa assim: meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu tô passando fome. Não tô falando que ele estava passando fome, porque ele era... ele tinha gado, né? Ele tinha ovelhas, né? Ele era um homem próspero, apesar da fome, ele tinha algum recurso, né? Não tinha muito, porque senão seus filhos não iam buscar grãos em outro país, né? Mas era uma proposta irrecusável. E ele buscou Deus no meio do caminho e Deus confirmou para ele. Às vezes a gente toma decisões irrecusáveis. A gente, às vezes, tomamos decisões de coisas que parecem certas e que são muita bênção. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E se você não ouviu a voz de Deus para tomar alguma decisão, você pode ouvir a voz de Deus agora no meio do caminho, que nem ele. Olha que interessante que Deus falou comigo, só num pedacinho de Gênesis 46. Para que tudo vá bem, nós temos que buscar a Deus e saber a sua vontade. Agora vamos dizer que você busque a Deus, você fale com Deus e você não tenha resposta, né? Então a Bíblia é uma resposta. A Bíblia é a resposta. A Bíblia é um manual de prática e fé. A Bíblia tem várias situações e que nessas situações você sabe como você deve proceder, o que é bom diante de Deus e o que é mal diante de Deus. Então, se você não tem uma resposta direta, se Deus não vai falar com você como falou com ele diretamente, não tem problema. Você tem a Bíblia e você tem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo te traz paz. Ele é o consolador. Ele é o que traz paz dentro do teu coração. Então, quando você tem que tomar uma decisão, você não sabe o que fazer, você busca essa paz dentro do teu coração. Busca essa paz do Espírito Santo. Não é a sua paz pelo seu intelecto, tá? Não é assim: é claro que isso é muito bom, uma pessoa que tem um terreno próprio, uma loja própria, onde vai botar o dinheiro, vai fazer o negócio e eu só vou lá para ser o sócio dele. É muito bom, né, uma proposta dessa. Mas pode não te trazer paz. Pode trazer dúvida no teu coração. Então você vai orar, você vai buscar Deus e o Espírito Santo vai colocar dúvida no teu coração. Se ele colocar dúvida no teu coração, se ele não colocar paz, por melhor que seja a proposta, melhor que seja a coisa, não vai. Não vai. Porque é isso que acontece. Quando a gente vê uma coisa muito boa, maravilhosa, e aquilo vai trazer uma maldição para a nossa vida. Aquilo vai ser um péssimo negócio para a nossa vida. E eu estou falando de tudo. Eu estou falando de casamento, eu estou falando de noivado, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de relacionamento com amizade, e eu estou falando de compra de imóvel, compra de carro, compra de... até um passeio com a sua família. Ai, pastor, mas será que uma viagem vai ser bom para minha família? Entendeu? Se você já comprou a viagem, agora é a hora. Acho que nem Jacó, a hora no meio do caminho. Para você saber se isso está te dando paz. E se não estiver te dando paz, tenta mudar no meio do percurso aí alguma coisa. Amém? Pode falar agora, Dani. Bem, já falei, meu tempinho já foi dado. Não contou nenhuma história, vocês viram? Ele não contou nenhuma história. Eu acho que ele tinha que separar uma história para contar, mas tudo bem. Não contou hoje a história. Vamos ver se até Acho que não vai ter história não, meu celular tá ali. É? Minha cola. Gente, o que Deus falou no meu coração em Gênesis 46, engraçado que esse versículo, uma grande parte dele fica falando de toda a parentela, né, aí de Jacó. E o que me surpreendeu exatamente esse início. Teve 2 pontos que me surpreendeu, né? Tirando o que ele falou aí no meio do versículo, quando você lê. E o que ele falou é exatamente isso. No 2 diz assim: falou Deus a Israel em visões de noite. Exatamente o que o Ronaldo está falando. E disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. No 3, então disse: eu sou o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito.
porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então, primeiro que aqui, se a gente avaliar, ele não estava vendo o filho, né? Ele estava indo lá com uma saudade imensa, tanto que a gente chega lá na frente de Gênesis 46, no finalzinho, quando ele encontra José e eles se abraçam e José chora, né? Entra em prantos, né? Mas o que me surpreende aqui é a promessa, que quando a gente olha um contexto de fome, um contexto de dificuldade, um contexto que ele está indo para não sabe se vai dar certo, né, indo se aventurar numa terra estranha, uma terra que, né, não era Canaã, não era o que ele achava que seria, na verdade, porque se a gente lê toda a história, a gente vai achar que está indo para o caminho errado. Mas Deus aparece para esse homem e diz assim, a promessa que eu coloquei sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Então o que Deus falou no meu coração é o seguinte, em meio à dificuldade, em meio à turbulência, em meio de você achar que não está dando certo, a promessa que é sobre a sua vida, ela vai se cumprir, a despeito de qualquer dificuldade. Não invalido aquilo que o Ferretti falou, né, de que a gente tem que orar a Deus, tem que buscar, tem que... Mas o que Deus lembra a ele é isso. Falou assim, a promessa que eu coloquei sobre a sua vida, sobre a vida do seu pai, e que ela se estenderia à posteridade, isso é válido. Porque muitas vezes a gente passa em meio, a gente está no meio da dificuldade, está no meio daquele turbilhão, a gente sabe ré com cré, não sei se você é assim, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Apesar de você estar orando, você não está vendo. A promessa, ela não é inválida. Amém. Então é a primeira coisa que Deus fala com a gente essa manhã, falou ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. E a outra coisa que é lá no finalzinho... E ele reafirma, né? De ti farei uma grande nação, né? Fala alto, o pessoal ouvir. Não, ele reafirma a promessa, né? Sim. Que de ti farei uma grande nação. Ele fala, então se eu vou pro Egito, eu vou... ele tinha uma promessa de ser uma grande nação. Se eu vou pro Egito, então eu vou me acoplar ao Egito, que já é uma grande nação, que era a maior nação da época, nessa localidade ali do Oriente Médio, né? Dessa região, né? Então ele... Se eu vou me acoplar ao Egito, eu não vou ser mais uma grande nação. Deus falou, não, você vai ser uma grande nação. Pode ir, né? Verdade. Lá no finalzinho tem uma coisa interessante aqui, né? Que eu acho que é uma parte histórica que vale a pena a gente ler e você entender isso aqui, tá bom? Lá no Gênesis 46, a partir do 31, José disse a seus irmãos, e aí vai falando tudo que Jacó levou, né? A terra, os parentes, a terra, o gado, tudo que ele levou, tudo que ele tinha, saiu com tudo e foi para o Egito. Chegando lá, ele encontra o filho e José disse a seus irmãos e a casa de teu pai, subirei e farei. Aí ele encontra José, chora, que nem eu falei, com que horas tem? 8h43. E aí ele pega, chora nos braços do filho, que na verdade foi um reencontro de muito tempo, né? Então vale a pena você ler 45 também para você entender melhor a história, o contexto e o pano de fundo, né? Porque todo versículo que você lê, você não pode esquecer do pano de fundo, né? Que existe uma história, porque essa é a história de um povo. E aí José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, o seu gado e tudo que tem. Então é exatamente isso que eu estou falando, o contexto aqui, ele está vindo com tudo que ele tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis teus servos, foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, por que eu vou explicar isso aqui? Porque, na verdade, existe um contexto aqui, porque o que parece é que ele tá mandando Jacó, o seu pai e sua parentela, mentir, né? Olha, você não diz que você é pastor de ovelhas, né? Diz que você é homem de gado, porque o pastor é abominação aos egípcios. Na verdade, a gente tem que voltar lá em Gênesis 12, pra gente poder entender, existem 3 motivos que você tem que entender depois o contexto histórico, mas eu quero que você entenda aqui que ele não tá mandando a família mentir, assim como
Abraão e Sara, quando entrou nessa terra, e ele pediu... Sara, na verdade, Abraão não mentiu dizendo que ela era irmã. Ela era meia-irmã. Então, ele falou a metade, né? Ele falou assim, ó, diz que você é minha irmã. Então, é para você entender que não houve mentira, né? Eles eram pastores de gado também, mas também pastores de ovelha. Mas era abominação, porque lá em Gênesis 12, quando Abraão veio, o pai dele veio, e aquela terra foi amaldiçoada, né, porque houve pragas naquela terra, então eles tinham medo, né, de todo mundo que era pastor de ovelhas. Isso, se você vê o contexto histórico lá de Flávio José, isso é pintado nas paredes, as pragas que aconteceram por causa de um pastor de ovelhas. Então ele pede que isso seja omitido. Você vai falar que vocês são pastores de gado e ficar na terra de Gozen, que era a margem, né, do Egito. Isso tudo para falar o quê? O Ferretti falou sobre a parte física da questão, né, de você... Deus vai te levar a um lugar e você tem que acreditar, você tem que... Então, aqui eu entendo também a sabedoria daquilo que você vai falar quando uma porta abrir, aquilo que você vai falar numa entrevista de emprego, aquilo que você vai falar em meio às circunstâncias. Então, Deus é aquele que tem um plano estratégico. Ele tem a promessa e ele tem um plano estratégico. Vocês estão entendendo? Que Deus falou comigo foi isso. Então existe a promessa, a promessa está sobre você e eu vou te dar um plano estratégico. A terra de Gozen que ele fala, né, que era para eles ficarem ali, é uma terra que ela está à margem do Nilo. Então os historiadores dizem que era um lugar onde eles poderiam adorar a Deus sem ser oprimido pelo povo egípcio, né? Então existe a parte estratégica que Deus nos dá também. Então, se você for abrir uma empresa, se você precisa tomar uma decisão, existe a promessa sobre a sua vida. Você precisa crer que Deus vai te dar sabedoria para que as circunstâncias sejam conduzidas da melhor forma. Amém? É isso que Deus falou no meu coração. Não dá para dizer tudo, porque que eles achavam que os pastores de ovelhas eram... Outro motivo também é que existia... Os Ixos, que eram pastores de ovelhas, e eles oprimiam os egípcios. Então esse era um segundo motivo. Então tem um contexto histórico de fundo. Mas isso não quer dizer você ver Deus agindo, dizendo, olha, tá aqui a promessa e tá aqui as circunstâncias que vai te abençoar. É isso que eu quero deixar para vocês aí em Gênesis. E quando a gente fala de Gozen, né, eu também achei muito interessante uma coisa sobre Gozen, né? Porque Gozen era onde eles estavam no Egito. Só que eles estavam na fronteira, né? E eles estavam naquele local. Quando você vê lá nas pragas, lá na frente, quando tiver as pragas do Egito, você vê que as pragas iam sobre o Egito, mas protegia Gozen. Protegia o local dos judeus, onde eles moravam, a cidade, né? A beira ali, o bairro. Isso eu não sabia. Vou pesquisar, isso eu não sabia. Então Gozen, ele também é um local espiritual, né? Ele é um local que é uma reserva espiritual. Ele pegou a família dele e ele botou num local que é uma reserva espiritual. Então, apesar da gente estar no mundo, a gente tem que entender que a gente não é do mundo. Então, quando a gente pensa para a nossa realidade hoje, o que eu penso? Eu penso o seguinte: eu posso estar dentro do Egito, mas eu não preciso ser um egípcio. Essa família toda, seus filhos, seus netos, as noras, as mulheres, as servas, os servos, o gado, as ovelhas, tudo que ele trouxe. Depois você lê lá e trouxe. Ele fala de 70 almas, só que essas 70 são só os homens, né? Então, tem muito mais, tinha mais mulher do que homem, tinha criança, então sei lá, umas 300 pessoas talvez. Então, essas 300 pessoas estavam no Egito, mas não eram egípcios, né? E é isso que Deus faz conosco. Deus nos coloca no mundo, mas nós não somos do mundo. Os nossos padrões têm que ser outros padrões, os nossos padrões têm que ser bíblicos. A gente tem que ter uma vida separada do mundo. O que as pessoas fazem no mundo não é o que nós temos que fazer. Nós temos que ser diferentes, né? E ainda mais hoje, com uma crise de moralidade, uma crise de que é corrupção, o que é roubo, o que é adultério, o que é inveja, o que são essas coisas, são relativadas. Isso é relativo hoje. Hoje não é uma coisa errada, outra não. É relativo. Se você parar para você conversar com uma pessoa que está totalmente no mundo,
essa pessoa vai falar para você, não, mas ele fez isso, mas não sei, não acho que está muito errado. Tem um lado da outra pessoa, não tem lado, o que é certo ou errado o que é errado, o que é certo. Entendeu? Então a gente tem a Bíblia e a gente tem a Deus para a gente nos trazer para o plumo, porque nós temos tendência a cair para o mundo e cair para os valores do mundo. Eu tenho tendência, você tem tendência a isso. Então a gente tem que ter um manual de prática e fé, a gente tem que ter um direcionamento, a gente tem que ter um modelo, esse modelo é Jesus. Não estou falando que você tem que ser como Jesus, você conseguir ser como Jesus, você não vai conseguir. Mas você tem que usar ele como modelo para a sua vida. Você tem que tentar ser como Jesus. Você tem que pensar o que Jesus faria nessa circunstância. O que Jesus faria com essa pessoa. O que Jesus falaria agora aqui. Porque eu falaria outra coisa. E eu tenho que ter a Bíblia como prática de fé. Como norte, na bússola, né? Então eu tenho que entender que os valores do mundo eles estão muito deturpados. E a gente tem que voltar para os valores que são os valores de Deus. Amém? Compartilha aí se você puder. Clica aí no aviãozinho. Deus abençoe.